Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já, Senhor Jesus. Nós estamos na terceira semana, estamos lendo o segundo capítulo desse livro, que tem o título geral A Mulher Vestida do Sol, o Filho Varão e o Dragão. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos compreender, essas três partes, a parte da igreja, a parte dos vencedores na igreja e também a obra que o inimigo deseja realizar para atrapalhar a vontade de Deus. No dia de hoje nós vamos ver que o mundo é um sistema, Senhor Jesus, criado pelo inimigo para levar o ser humano, Senhor Jesus, a ser guiado pelo pecado e ser contrário a Deus. Tudo no mundo é contrário ao Senhor, ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está nos tirando no meio disso tudo, Senhor Jesus, para a gente poder realmente viver a vontade do Senhor. Por isso o Senhor, na sua oração, ele fala, olha, não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ficar livre de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que pode nos corromper, comprometer, Senhor Jesus, a nossa entrada no reino. Por isso o Senhor está nos chamando hoje para viver a realidade do reino. Senhor Jesus, a gente precisa trazer essa realidade, porque é essa realidade que vai derrotar o inimigo. Senhor Jesus, nós temos os nossos inimigos interiores, Senhor Jesus, nosso velho eu, nossa velha maneira, e ainda tem o inimigo exteriormente, querendo alimentar essa natureza pecaminosa dentro de nós. A gente não pode deixar, porque o Senhor nada tem a ver com esse mundo. O mundo está debaixo do domínio de Satanás. E o Senhor, Ele quer governar cada um de nós. Ele quer produzir um grupo de vencedores. Aqueles que realmente vencem todas as coisas, que não dão trela para as coisas da serpente, das coisas do inimigo de Deus e se entregam totalmente para a vontade de Deus. O mundo está aí com seu veneno, seu pecado, suas mentiras, mas o Senhor foi levantado para que Ele realmente possa nos tirar do meio disso tudo. Nós precisamos olhar para o Senhor e ser sarados. Graças ao Senhor, que pelo Senhor nós podemos ser salvos, pelo Seu nome, pela Sua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos conceda um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. O dia de hoje nós vamos ler da página 26, Senhor Jesus, do primeiro parágrafo, Senhor Jesus, a pequena serpente que é Satanás, até o final do primeiro parágrafo da página 27, em Efésios 2:2. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, vamos para o roteiro de leitura do livro. A gente vai dar continuidade ao subtítulo Cuidado com o Mundo. Ó Senhor Jesus. Essa pequena serpente, que é Satanás, de tanto comer pó, isto é, de se alimentar do homem, que é feito do pó, por meio de seduzir e corromper a humanidade, tornou-se um grande dragão. O versículo 9 de Apocalipse 12 nos diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em Apocalipse 20, versículo 2, lemos: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso ocorreu por causa do sistema que Satanás montou ao longo dos séculos, que a Bíblia chama de mundo, ou cosmos em grego. É um mundo sistematizado por Satanás, para que ele reine sobre a sociedade humana. Esse sistema vai fazer a vontade dele, para que os homens se oponham a Deus. Esse dragão também é vermelho, porque ao longo dos séculos derramou muito sangue, sangue de cristãos, de judeus e de gentios,
utilizando-se de guerras sangrentas, genocídios e homicídios de todo tipo. Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Em João 12, Jesus disse a seus discípulos: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Este mundo jaz no maligno. Ao falar essas palavras, Jesus estava com seus discípulos, levantando um grupo de pessoas para que vivessem a realidade do reino dos céus e derrotassem Satanás. Essas pessoas não vivem sob o comando do príncipe deste mundo, porque o Senhor Jesus nada tem a ver com ele, e seu desejo é produzir um grupo de vencedores. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: Salvos da serpente. Ó Senhor Jesus. Em Efésios 2:2 nos é dito que Satanás, o príncipe da potestade do ar, não atua somente nos ares, mas como um ser espiritual, opera também dentro dos homens desobedientes a Deus. A Bíblia nos mostra que Satanás foi homicida desde o princípio, e que essa disposição foi vista em Caim, quando este matou seu irmão Abel. Em 1 João 3,15 lemos: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Essas palavras nos mostram que pelo fato de Adão e Eva terem sido seduzidos pela serpente, nós, como seus descendentes, também sofremos o efeito do veneno da serpente, que foi depositado neles. Em outras palavras, recebemos uma natureza pecaminosa. A esse respeito, o livro de Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, nos mostra uma figura da atuação da serpente. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadores, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa passagem é uma figura que indica que toda a humanidade foi mordida por Satanás. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber, né, os princípios espirituais que o Senhor está mostrando para nós. Né? Começou dando continuidade ao subtítulo Cuidado com o Mundo, onde ele começou falando conosco, né, de que a gente precisa tomar cuidado com as filosofias, com as causas do mundo, preferências políticas, né, ideológicas, e tudo faz parte do mesmo sistema, é mais do mesmo, tudo vai ser entregue na mão do inimigo. E a gente precisa realmente estar atento quanto a isso. Durante a semana a gente vai ver que até mesmo o inimigo ele usa a palavra de Deus, e a gente precisa estar atento, né, como eu terminei o vídeo de ontem, né, fazendo uma pergunta. Ó Senhor Jesus, né, você está ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra que você está ouvindo está vindo de Deus? Porque o inimigo ele usou a palavra mais atual para enganar Eva, para tirar Eva da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, o homem se tornou complicado. Por isso que a palavra profética está nos descomplicando, nos levando a crer no Senhor. Mas o homem ele tem um grande problema, né? Incredulidade e desobediência. A gente já viu no livro Senhor Jesus o que é incredulidade e desobediência. A incredulidade é insistir em viver na carne. Eu não creio na maneira de Deus, eu quero dar o meu próprio jeito, eu quero usar a minha própria capacidade, né? Mas eu não quero fazer as coisas para a vontade de Deus, eu quero fazer as coisas para a minha necessidade. A minha necessidade é urgente, a de Deus pode esperar. Isso é incredulidade.
Você está seguindo um caminho que Deus está restringindo, mas você não aceita essa restrição, você quer dar um jeitinho, você quer sair daquilo ali que Deus está proporcionando, sem se importar se é a vontade de Deus, se vai produzir algo ou não. E a desobediência é o quê? É você não se sujeitar à autoridade de Deus, não se submeter ao encabeçamento de Cristo. O Senhor, ele tem um motivo para fazer todas as coisas. Senhor Jesus. A gente acha que vai tomar a melhor decisão, vai fazer a melhor coisa, mas é engano. Durante a leitura nessa semana, né, a gente vai ler essa semana todo o restante do segundo capítulo do livro, né, que fala da mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão, e vai focar mais para mostrar para nós a condição do filho varão e o dragão, mas vai citar várias vezes a questão da mulher. A igreja, ela é essa mulher vestida do sol. E nós já percebemos, já foi mostrado para nós que essa mulher vestida do sol, esse sol é Cristo. Então, uma mulher vestida de Cristo. Então, o que é a igreja? A igreja, ela não é um mero ajuntamento. Eu sempre procuro falar isso aqui, né? A igreja, ela é uma realidade espiritual, ela é uma esfera. Eu posso estar reunido com vários irmãos, estar ali junto com os irmãos e não estar na esfera da igreja. Senhor Jesus, né? Participar de uma reunião e estar reunindo são duas coisas diferentes. Estar numa comunhão e estar mantendo a comunhão é completamente diferente. A pessoa ela pode estar no local de reunião, mas está com a cabeça em outro lugar. Outras preocupações, está querendo usar sua própria capacidade, sua própria interpretação da palavra e não ouve aquilo que o Senhor quer. Por isso que a gente tem que perceber, a mulher, ela tem uma característica, ela está vestida do sol. A igreja tem que estar vestida de Cristo, tem que estar vivendo Cristo, Senhor Jesus. Hoje eu vejo muitos cristãos ficarem presos no conceito de que, olha, a salvação ela é individual, Senhor Jesus. Mas isso é um grande engano. Seu primeiro status de salvação, que é a salvação do seu espírito, ela foi individual. Um dia você creu no Deus que se apresentou especificamente para você. Ó Senhor Jesus, na vinda de Cristo, quando houver o arrebatamento, o Senhor vai julgar o seu viver, né? E o arrebatamento vai ser do filho varão, aquele que foi precioso para Deus, aquele que obedeceu, aquele que creu, Senhor Jesus. Mas esse arrebatamento já não é mais individual, é coletivo. Ele vai arrebatar o filho varão, ele vai arrebatar os vencedores, aqueles que se dispuseram a realizar a vontade de Deus na era da igreja. Depois, mais para frente na leitura, a gente vai ver que vão ter os vencedores tardios, aqueles que vão fazer a vontade de Deus, mas na grande tribulação. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus na era da igreja. Mas para ser vencedor na era da grande tribulação, ó Senhor Jesus, aí já é outra esfera, outro aspecto. O Senhor quer nos fazer vencedores hoje. Então, a salvação do meu espírito, o ato de crer, Senhor Jesus, foi algo individual. Mas o arrebatamento do filho varão, ele é coletivo, Senhor Jesus. Ele é o arrebatamento de um ser, de um aspecto da igreja. Como a gente viu aqui no comecinho, aqui, quando falou do filho varão, ele mostrou que o filho varão é uma linha dos vencedores por todas as eras. Então, uma linha que se guardou, que não se deixou seduzir, que não caiu no desvio da palavra, mas se guardou fiel à palavra, fiel ao Senhor. Então, eu começo minha salvação individualmente, mas eu termino ela coletivamente. Então, hoje, a era da igreja é para fazer essa transição do individual para o coletivo, para um indivíduo que busca o Senhor, para um corpo que expressa o Senhor. E aí é que está a nossa salvação, onde a salvação nossa se encaixa hoje, o desenvolvimento dela, que se dá aonde? Na nossa alma. Então, não se engane achando que a salvação é individual. Ela não é. Ela precisa sair de um aspecto para outro aspecto. Você começou crendo no Senhor. Hoje, você tem que servir o Senhor. Então, por isso está mostrando para nós que o Senhor, quando falou com os discípulos, mostrando para eles que eles não eram no mundo, né, que ele vai vir julgar todas as coisas. Você tem que ter cuidado com a serpente. Ela começou como uma pequena serpente e termina como um grande dragão. A especialidade do inimigo é acabar com o homem. Comeu o homem que era do pó da terra. Ficou grande. Se tornou vermelho por causa de sangue de muitos que foram mortos.
pelas causas do maligno. Por isso que eu comecei citando no início desse capítulo, cuidado com o mundo, né, desse subtítulo. Senhor Jesus, o Senhor veio mostrando, olha, o mundo tem o seu sistema, o mundo tem até a sua maneira de adorar a Deus, o mundo tem um conceito de Deus, e de vez em quando eu questiono alguns irmãos, o seu conceito de Deus é um conceito que vem através da experiência com Deus, ou você ainda está num conceito que você aprendeu e formulou, ou foi formulado para você? Senhor Jesus, a gente vê às vezes cristãos 30, 40, 50 anos, e ele ainda tem um conceito de Deus que o mundo deu. Ó Senhor Jesus, ainda não desenvolveu isso. Por isso que ainda declara, a salvação é individual. Eu tenho a minha, você tem a sua, fica no seu canto. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa produzir a vontade de Deus. Por isso que Deus está mostrando para nós, cuidado. O mundo, ele tem um sistema, e é para se opor a Deus. E ele usa até mesmo a palavra de Deus para se opor a Deus. Por isso que eu insisto, você está ouvindo a palavra de Deus, amém. Mas quem está falando essa palavra para você? É o próprio Deus? Então a gente precisa realmente aprender a ter discernimento, ter ouvido. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está mostrando, a gente precisa aprender a ouvir através do Espírito. Não é com a minha mente carnal, não é através do meu jeitinho, aquilo que eu quero, aquilo que é necessário segundo o meu ver, mas é para realmente cumprir a vontade de Deus. Jesus chamou os discípulos e falou, olha, a voz de Deus, eles ouviram uma voz falando com eles, e Jesus falou, olha, essa voz que vocês estão ouvindo é por vossa causa. Ou seja, hoje eu preciso exercitar o Espírito para ouvir, para ter clareza. Ter clareza, olha, é o Senhor dando direção, porque senão eu mesmo vou dar direção. Não, irmão, mas isso é uma direção interior. Mas a questão é se está vindo do interior alma, ou se está vindo do interior espírito. Ó Senhor Jesus, se esse Espírito está sendo movido pelo Espírito de Deus, é isso que faz toda a diferença. Por isso ele mostrou, olha, Jesus está chamando, levantando um grupo de pessoas, não são mais indivíduos, mas um grupo, Senhor Jesus, porque a gente junto, a gente tem menos chance de errar, a gente tem comunhão uns com os outros, para que Cristo possa realmente dar o seu parecer, para que o Senhor possa mostrar, para que o Senhor possa dar o sentimento, olha, é a vontade de Deus. O irmão Pedro Dom já compartilhou conosco, né? Quando estava Paulo e Silas ali, mais alguns ali cooperadores ali estavam pregando o Evangelho, o Espírito começou, né, a barrar eles de parar de pregar o Evangelho. Poxa, o Espírito não queria que pregasse o Evangelho? Queria, mas não da forma deles e não no lugar nem na hora que eles queriam. Então eles tentaram ir para um lado, o Espírito não deixou. Tentaram para outro, o Espírito de Deus não deixou. Tentaram para outro, o Espírito de Jesus não deixou. Aí eles sossegaram. Aí sobreveio uma visão. Um varão macedônio passa a Macedônia. Aí a Bíblia fala, então compreendemos que era a vontade de Deus. Ou seja, houve uma comunhão. E aí imediatamente procuramos partir, né, para aquele lugar, julgando que o Espírito nos havia falado. Então, como que eles fizeram isso? Alguém fala algo no Espírito e o Espírito desperta. E aí eles vão poder, eles podem olhar e falar, essa é a direção de Deus, é a direção do Espírito. O Espírito é que confirma, é a própria palavra de Deus que está fazendo a obra de Deus, e o próprio Deus vem confirmando. Por isso ele mostrou para nós, olha, eu estou levantando um grupo de pessoas para viver a realidade do reino, e ao viver a realidade do reino, vocês vão derrotar Satanás, vocês não vão viver debaixo do comando do príncipe desse mundo, porque o Senhor não tem nada a ver com ele. O desejo de Deus é produzir um grupo de vencedores. Isso leva um tempo, é sair da individualidade e entrar no ser de Deus. A gente carece da glória de Deus, da vontade de Deus. Então ele quer nos mostrar a realidade do reino dos céus, a realidade do viver, né, do reino dos céus. Por isso a gente não pode ligar esse viver a realidade apenas com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não pode ser algo meramente exterior. A gente vai ver com mais detalhes durante a semana. Eu não posso fazer coisas para Deus só exteriormente. Estou fazendo coisas para Deus, mas não tem que partir dele. Eu tenho que estar no Espírito. A gente tem que pregar o Evangelho? Tem. Só que pregar o Evangelho é uma parte do viver da igreja. Eu não posso achar que
pregar o evangelho é o todo. Então eu estou pregando o evangelho, estou vivendo. Na minha casa eu não preciso, porque fazer a vontade de Deus é pregar o evangelho. Então eu estou na minha casa, eu não estou pregando o evangelho, então eu posso ficar relaxado. É um trecho que a gente vai ver durante a semana, que é você ignorar os desígnios de Satanás. Por isso esse capítulo traz essas três figuras: a mulher vestida de sol, o filho varão e o dragão. Então a gente vai ver durante a semana que uma das características do filho varão, Senhor Jesus, é ele se importar com a vontade de Deus, é ele se entregar, ele seguir o cordeiro onde quer que vá. A gente vai ver vários itens ali, mas é realmente buscar a vontade de Deus. Então o Senhor está mostrando para nós uma realidade, e dentro dessa realidade nós temos ferramentas, nós temos coisas para viver. Eu não posso achar que uma só coisa é que vai fazer a vontade de Deus. Eu preciso viver no Espírito, eu preciso estar na esfera do Espírito. E aí, ao realizar a tarefa de pregar o evangelho, de cuidar de alguém, de apacentar, de alimentar, até mesmo de ficar em casa, ler a Bíblia e orar, tudo isso vai servir para o meu crescimento. Só estou mostrando para nós, é viver a realidade a todo tempo. Senão, eu vou ligar a realidade de Deus a uma só coisa, e durante todo o resto do tempo, eu vou dar a oportunidade para o inimigo me derrotar. A gente não pode ignorar, precisa realmente perceber a vontade de Deus. Eu não posso só ficar ocupado em fazer coisas, esquecer de viver para Deus, viver a sua vontade. Então a gente precisa pregar o evangelho, mas como resultado desse viver a realidade do reino, como resultado desse viver que derrota o inimigo, que derrota os nossos inimigos interiores. Ó Senhor Jesus, nós temos já a vida eterna, mas pouco a pouco está sendo transmitido para nós, para o nosso ser, para a nossa alma, aquilo que Deus é. Então, por isso que ele mostrou para nós aqui em 1 João, ó Senhor Jesus, um trecho que ele mostrou para nós aqui, que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Tem um outro versículo de 1 João que fala que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Isso já mostrava para nós. Aquele que é nascido de Deus hoje, em nós, é o nosso espírito. Nós não somos totalmente de Deus ainda, mas a nossa alma está sendo transformada. Então o que ele mostra? O assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ó Senhor Jesus. Quando o Senhor fala lá em João 5, ele fala que a gente busca a Escritura porque a gente julga ter nela a vida eterna. E a própria Escritura que testifica a respeito de Jesus. Mas, portanto, a gente não quer ir até Jesus para ter vida. E ele fala, não tendes vida em vós mesmos. Então, complementando com esse versículo aqui, não tem a vida eterna permanente em si. Quem tem a vida eterna não vive pecando. Então ele mostra onde está a vida eterna. Está no nosso espírito. Mas, conforme eu vou escolhendo o Senhor, eu vou tocando na vontade de Deus, o meu ser, a minha alma, começa a buscar. Mas, se eu não continuar sendo nutrido pela vida de Deus, a vida de Deus não continuar entrando, eu vou fazer o que eu quero. E quando eu fizer o que eu quero, vou gerar morte. Vou gerar aquilo que é a essência de Satanás. Assassinato, homicídio, Senhor Jesus, destruição. Por isso que ele mostrou que o inimigo ele atua dentro dos filhos da desobediência. Senhor Jesus, crer e obedecer é importantíssimo. Eu preciso ser encabeçado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que ele mostrou, olha, o inimigo colocou o pecado dentro do homem e gerou no homem a mesma disposição, no homem de matar outro homem. Por isso que as nossas opiniões muitas vezes causam confusão. Ó Senhor Jesus, porque segue esse princípio, segue o efeito do veneno da serpente, da natureza pecaminosa que foi depositada em nós através do pecado. O veneno foi depositado. Ó Senhor Jesus. E aí acontece, a gente faz como o povo, se torna impaciente, aí fala contra Deus, fala contra o ungido de Deus e fala contra a provisão de Deus. Eles falaram contra Moisés, contra Deus, contra Moisés, e falaram do pão que Deus mandava do céu todo dia, falou que era um pão vil. Estavam enjoados daquele pão, era a provisão que Deus deu, todo dia estava lá certinho. Mas eles começaram a falar contra aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava usando para sustentá-los. Hoje a palavra nos sustenta, e se eu não
dar atenção para a palavra, eu vou dizer que essa palavra é sem importância. Essa palavra está me atrapalhando. Ó Senhor Jesus. E não é por aí. Eu preciso olhar para a vontade de Deus. Por isso que mostrou para nós a questão da serpente de bronze. O povo falou, Moisés, ora para Deus tirar a serpente. Deus não tirou a serpente. As serpentes continuaram mordendo as pessoas. Mas ele falou, vai fazer uma serpente de bronze, vai erguer ela, e todo aquele que tiver a disposição de olhar para essa serpente de bronze vai ser sarado. Então, ele ainda vai ser mordido e ferido pela serpente, mas o veneno vai perder o efeito. Então o inimigo ele quer nos causar dano. O dano, às vezes, não vai dar para reparar, mas o Senhor quer tirar de nós o veneno, a disposição para fazer coisas ruins, a disposição para se entregar ao caminho do inimigo. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, o Senhor, Ele quer nos livrar de tudo isso. Não é tiro do mundo, mas livra do mal. Não está livre de ser picado, de ser mordido, mas está livre do veneno, do efeito do veneno. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele quer nos salvar, exercitando o Espírito. A gente tem a natureza maligna, tem intenções, tem isso, tem aquilo, mas o que vai me salvar? Olhar para o Senhor, receber a direção que vem de Deus. Isso faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.